Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa semanal Jesus e o Espiritismo. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando. Eu tenho em minhas mãos o exemplar do 8º livro de minha autoria, Sinais da Vida. É um livro composto por 66 capítulos curtos para abrirmos ao acaso, para trazermos para a nossa meditação por meio do Evangelho no lar. E a renda deste livro, como também os de autoria de meu pai, nós doamos integralmente para as obras assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Você pode adquirir esta obra, como as outras de minha autoria, como de outros autores, outros médiuns, em nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br, e ali você estará nos ajudando diretamente. É muito bom estar em sua companhia, em seu convívio. Hoje nós vamos falar de um tema extraordinário, que é opiniões sobre a juventude. Todos nós já passamos pela juventude e sabemos os desafios que a juventude nos apresenta. Mas, antes de iniciarmos o estudo propriamente, nós vamos iniciar com uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Senhor e o nosso Mestre. Senhor Jesus, amigo querido, te agradecemos pela oportunidade do estudo, que no dia de hoje, em que nos propomos a aprender um pouquinho à luz do Espiritismo, possamos compreender mais, entender mais os papéis que a vida nos convida. Auxilia-nos, Senhor, a nos revoltarmos menos, queixarmos menos, brigarmos menos conosco mesmo e a fazermos melhor a parte que Tu nos confiou na existência. Que a Tua paz, que a Tua harmonia nos envolva hoje e para sempre. Que assim seja. Nós vamos hoje começar o capítulo 8º. Diz Chico Xavier numa carta ao professor Herculano Pires: opiniões sobre a juventude. Em nossa reunião pública, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 9 do capítulo 14º, referente ao problema da indiferença dos filhos para com os pais terrestres. O Livro dos Espíritos nos deu a questão 264, a escolha de provas e rumos, feita pelo Espírito antes da sua reencarnação. Estabeleceu-se o diálogo entre vários pais e mães presentes à reunião, de permeio com as dissertações evangélicas pelos irmãos que se incumbem dessa tarefa. A troca de pontos de vista foi pacífica, mas muito ardente. As opiniões sobre a juventude foram as mais diversas. Como de hábito, Emmanuel escreveu ao término do nosso encontro. A página deu o título de Jovens Difíceis, que não só por mim, mas por instância de muitos dos amigos visitantes, envio-lhe para os seus comentários em favor de nossos estudos. Então era muito comum Chico Xavier estar recebendo caravanas de toda a região e de muitos lugares do Brasil. E ali o tema daquele dia foi alusivo à juventude. Então pegou Emmanuel, separou uma página do Evangelho, uma questão do Livro dos Espíritos, e ali puderam discorrer sobre o assunto. Pois bem, sob essa perspectiva, os pensamentos foram os mais variados. Os pensamentos dos pais, das mães, dos próprios jovens que ali estavam. No final das reuniões, vinha Emmanuel a brilhantar com o seu conhecimento, com a sua didática, com a sua forma amorosa e profunda de esclarecer e comentar determinados assuntos. Veio Emmanuel
com toda a sua grandeza de espírito que o caracterizava. E agora nós vamos colocar para a nossa meditação este texto de Emmanuel, Jovens difíceis. Diz o benfeitor amigo: terás talvez contigo jovens difíceis para instalar convenientemente na vida. Inquestionavelmente, é preciso apoiá-los, quanto se nos faça possível. Capacitemo-nos, porém, de que ampará-los não será traçar-lhes a obrigação de copiar-nos os tipos de felicidade ou vivência. Dentro de nossa casa, nós não sabemos realmente o espírito que reencarnou. E eu tenho uma forma de ver a vida e de lidar com a vida. Eu preciso passar para o meu filho e para a minha filha o sentido moral da acepção, educação, e dar a liberdade para que eles possam, conforme vão crescendo, tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas. Por mais que, pelo nosso conhecimento e pela nossa vivência, sabemos que aquilo não vai dar certo, ele, na condição da maioridade, precisa aprender com os acertos e com os erros. Um dia os pais não estarão mais junto dos seus filhos para poder ficar toda hora induzindo-os a determinados caminhos. É necessário que nós ajudemos os nossos filhos a percorrerem a vida por si próprios e não criarmos espíritos dependentes das opiniões dos pais, do encaminhar dos pais, porque a tendência natural é que os filhos enterrem os seus pais. E nesta forma de educação, em que a mãe e o pai querem blindar o filho do mundo, temos visto graves dificuldades quando o pai e a mãe retornam para a vida no mundo espiritual. A forma que nós agimos, ela funciona conosco. O nosso filho, a nossa filha, são espíritos milenares, tanto quanto nós. E veio numa nova existência para poder aprender com as próprias pernas. Até o final daquela existência terrena, seremos pai e mãe. Mas não nos esquecendo que o nosso filho cresce e ele precisa agir como adulto. Tem muito jovem por aí, já com quase 30 anos, que se comportam como um adolescente. Tem muito jovem de 30 anos que nunca trabalharam na vida. Tem jovens de 30 anos que nunca saíram de casa para saber o que é pagar uma conta, o que é um relacionamento, o que é se privar para pagar algo que juntos estão construindo. Não sabem. Então essa educação que já vimos em vídeos passados precisa ser atualizada conforme a necessidade e o momento que nos encontramos na atualidade. E não mais a deriva, e não mais deixa a vida me levar. Para a mãe, para o pai, às vezes o filho vai ser sempre aquela criança despreparada para a vida, o que é natural na primeira juventude, na infância. Mas precisamos prepará-los. Hoje nós temos visto com muita preocupação que não se preparam mais os meninos e as meninas para o casamento. Hoje já não se prepara mais para arrumar uma casa, para arrumar a roupa, porque a mãe faz de tudo. Aí a mãe morre, passa aperto, porque nunca lavou, nunca passou, nunca dobrou. E aí depois vê sem a mãe. O pai ajudou a pagar as contas a vida toda, de repente o pai morre.
E aí a pessoa tem que aprender a fazer as próprias finanças. Então nós temos que tomar um pouco cuidado, porque nós vamos partir. E amanhã o nosso filho pode olhar para nós e falar assim: eu me tornei o que me tornei por conta sua, pela educação que você me deu, pela forma com que você me habituou. E aí? Nós vamos falar o quê? Olha o sofrimento moral para esse pai. Olha o sofrimento moral para esta mãe. Me veio, neste momento em minha mente, o livro Missionários da Luz, em que Alexandre, junto de André Luiz, acompanhavam casos de reencarnação e conheceram uma mãe que estava há 40 anos se preparando para uma existência futura. E o erro dela como mãe foi ter mimado demais os filhos. Dos 4 filhos, todos se perderam nas drogas, no sexo, no comodismo, na inércia e não chegaram aos 50 anos de vida. Todos eles. Não foram nem para o umbral, foram para as trevas. E ela estava trabalhando no plano maior 40 anos consecutivos para poder auxiliar numa existência futura. Então esses filhos, 2 deles viriam com graves dificuldades físicas e mentais, um outro apenas física, e a menina seria a que teria menos dificuldades. E aí André Luiz fala, nossa, sua existência vai ser bem dura, vai. E para piorar, ela vai ficar viúva e vai cuidar dos 4 filhos sozinhos. E para piorar um pouco mais, pobre. Não vai ter recurso, não. Na vida passada teve recurso e pelo excesso de recurso perdeu os 4 filhos. Pelo comodismo, pela facilidade, o tudo pode. O tudo pode. Perdeu. Em vários caminhos da moralidade. E ela, no mundo maior, vendo o sofrimento dos filhos, compreendeu que ela teve participação direta na queda moral dos filhos. Então, essa juventude, ela é importante. Todos nós já passamos a época da descoberta, é a época da puberdade, é a época que os hormônios estão a mil, mas é a época também que nós aprendemos a habituar-se com os vícios, gravidez indesejada, problemas de doença que vão persistir ao resto da existência. Então a juventude ela é uma fase de descoberta, mas é uma fase que os pais precisam estar muito cientes da responsabilidade que lhes cabe para ajudar os seus filhos no melhor cumprimento do papel que lhes cabe, a viver verdadeiramente o que o Evangelho nos convida. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o nosso programa. Continua Emmanuel. Claro que não nos compete o direito de abandoná-los a si próprios, quando ainda inexperientes. Entretanto, isso não significa devamos destruir-lhes a vocação, furtando-lhes a autenticidade em que se lhes caracteriza a existência. Tem pais que querem escolher até a profissão dos filhos. Eu li, alguns anos atrás, uma matéria de um pai que queria que o seu filho fosse médico. E a vocação dele era para engenharia. E o pai falou tanto na cabeça dele que ele fez medicina. Depois de 6 anos, quando ele se formou, ele pegou o diploma, ele foi até o pai e falou assim, pai, aqui está o meu diploma. Eu fiz o que o Senhor me pediu. Agora eu vou fazer a área de minha vocação. E foi estudar engenharia. Isso é no casamento. Até hoje nós temos dificuldades, não é? Quando a classe social é diferente entre a namorado, namorado, vemos ainda as dificuldades de relacionamento. Vemos que o pai e a mãe às vezes querem que o filho seja sempre essas profissões em destaque, um médico, um advogado, um juiz,
um engenheiro, um arquiteto. Só que às vezes ele vai ser um engenheiro, um arquiteto, um médico frustrado, porque não é da sua vocação. Às vezes ele vai casar com a pessoa que a mãe escolheu, que o pai escolheu, em pleno século XXI. Então nós temos que tomar um pouco cuidado, porque ele é meu filho, mas ele não é meu bebelô. Eu não tenho que escolher pelo meu filho e pela minha filha. Amanhã minha filha vai crescer. Se amanhã ela quiser se tornar uma gari, uma varredora de rua, antes ser uma gari honesta, uma varredora de rua honesta, do que ser uma doutora que rouba, que engana. Quantos médicos não fazem cirurgia sem ter necessidade? Agora, o que é preferível? Eu ter uma gari dentro de casa, que vai ganhar um salário mínimo, e é correta, ou eu ter uma médica que opera sem ter necessidade, faz exame sem ter necessidade, engana o próximo para ter um dinheiro a mais no final do mês. O que é preferível? Eu prefiro ter uma gari honesta dentro de casa. Agora, tem pessoas que querem ter doutor dentro de casa. Se rouba, se furta, se mata, não importa. É doutor, é médico, é isso, é aquilo. Nós temos que parar com essa hipocrisia. E nós temos que querer que o nosso filho seja pessoa do bem, pessoa correta. Se vai ganhar muito ou pouco, o dinheiro é temporário. Não importa. Nós vivemos muito com a cabeça em função do dinheiro. Que é bom ter dinheiro, lógico, vai em bons restaurantes, vai fazer boas viagens, vai conhecer o mundo. Mas será que vale a pena, custe o que custar, chegarmos nesse patamar? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que é preferível ganhar pouco e salvar a alma do que ganhar muito e se perder do outro lado. Mas é princípios. É o que eu aprendi com meu pai. É o que eu aprendi com a minha mãe. Cada um vai seguir o seu caminho e as colheitas virão proporcionais às próprias escolhas. Continua: sonharemos para nossos filhos, no mundo, invejável destaque nas profissões liberais, com primorosas titulações acadêmicas, mas é provável hajam renascido conosco para os serviços da gleba, aspirando a adquirir duros calos nas mãos, a fim de se realizarem na elevação que demandam. Eu já antecipei aqui o comentário, peço até desculpas, mas aqui eu já comentei. Às vezes idealizamos, não é, que um filho trabalhe numa mesa com ar-condicionado, com um paletó, sem ter aquele trabalho duro, mas às vezes a sua existência veio para ser marcada com outro trabalho. E nós não podemos deixar de amar o filho por ele ganhar menos do que nós sonhávamos. Eu conheço um monte de gente aí frustrado com a profissão, frustrado com o trabalho. Tem pessoas que ganham muitíssimo bem, mas é depressivo, porque faz o que não gosta. Eu conheço pessoas que são ricas, que têm um belo patrimônio, mas você olha na cara da pessoa, você vê que é uma pessoa infeliz. Tem tudo o que nós sonhamos. Carro do ano, viaja para onde quer, come nos melhores lugares, mas a pessoa não aproveita. A pessoa está triste. Está triste no casamento, está triste com os filhos, está triste no meio em que vive. Será que vale a pena? Será que o dinheiro é tão importante ao ponto de substituir verdadeiramente o que nós gostamos? E a nossa vocação? Aí nós vamos pensar um pouco, não é? Aí nós vamos analisar um pouco. Será que vale a pena? Será que o caminho que estamos percorrendo não é um caminho meio tortuoso? Será que eu não estou impondo ao meu filho um sofrimento desnecessário por estar interferindo em sua vocação profissional? Será que, como pai, como mãe, eu tenho o direito de escolher o certo e o errado pelo meu filho, pela minha filha? Continua Emmanuel. De outras vezes, ideamos
para eles a formação do lar, em que nos premiem o anseio de possuir respeitáveis descendentes. No entanto, é possível que estejam conosco para longas experiências em condições de celibato, carregando problemas e provas que lhes dizem respeito ao burilamento espiritual. Nem todo mundo veio com compromisso de formar uma família. Nem todos vieram com compromisso de ter filhos. Nem todos vieram com compromisso de encontrar a sua metade. Não veio. Às vezes eu sonho com o amor da minha vida, sonho com a metade da minha laranja, com a tampa da minha laranja, mas às vezes eu vou ficar sozinho nessa existência. Às vezes, nesta jornada terrena, o meu compromisso é estar comigo. Só que às vezes eu não aceito. E eu forço conhecer uma pessoa. Aí, em vez de eu ter alguém que vai contribuir na minha vida, vai me levar para problemas que eu não precisava passar. André Luiz nos conta no livro Os Mensageiros de um médium que reencarnou sem o compromisso de ter uma família. Mas ele tanto fez que conquistou uma pessoa. E veio um filho. O filho era das trevas e passou a ser a vida dele um inferno. Tem pessoas que não têm o compromisso da família. Tem pessoas que não têm o compromisso do casamento. Tem pessoas que não têm o compromisso de ter filhos. Mas querem, têm livre-arbítrio. Só que depois não reclame das consequências. Quem procura, acha. Não procurou? Agora arque com as consequências. A vida é dura. Então, o que Emmanuel nos fala? Às vezes queremos que o filho se case com fulana de tal, que é da família tal, e vai ter descendentes assim, assado. Até hoje nós temos essa pobreza, principalmente classe média e classe rica. Porque o coitadinho do pobrezinho é com o vizinho mesmo que ele casa. Coitadinho é ali mesmo. Às vezes é até o vizinho vive ali na mesma rua. Mas a classe média, a classe rica, não é? Ai, meu filho vai casar com a filha de tal fulano. Ah, minha filha vai casar com o filho do empresário, do político, do religioso. Como se isso fosse uma grande coisa. Como se isso desse por si só status, não é? A gente ainda vive a hipocrisia dos status. Ah, minha filha tem o sobrenome tal. O que isso vai mudar quando estiver no mundo espiritual? No mundo espiritual, vocês acham mesmo que alguém vai perguntar o meu sobrenome? Vocês acham mesmo no mundo espiritual vão querer saber quem foi minha esposa, quem foi meu marido, quem foi o meu sogro, quem foi o meu pai, quem foi minha sogra materialmente falando? André Luiz foi o Dr. Carlos Chagas, um dos brasileiros de maior renome no início do século passado. Pesquisem, biografia de Carlos Chagas. Desencarnou e ficou 9 anos no umbral. Maria João de Deus, a mãezinha do Chico, lavadeira, pobre, analfabeta, teve 9 filhos. Quando morreu, visitou Saturno, Júpiter, Marte. E o doutor Carlos Chagas ficou 9 anos no umbral. Para onde nós queremos ir no mundo espiritual? Queremos amar mais, perdoar mais, compreender mais, ou viver a ilusão dos títulos e das posses que o mundo nos oferece? A escolha está em nossas mãos. A escolha está em nossas mãos. E nós temos o direito de seguir o nosso caminho. Mas será que eu tenho o direito de interferir a esse ponto em escolher a profissão do meu filho? Em escolher o relacionamento do meu filho? Em fazer a vida do meu filho um inferno? Será que mesmo como pai e mesmo como mãe eu tenho esse direito? É apenas para refletirmos um pouco. A mensagem de Emmanuel é longa, nós vamos para a leitura e continuaremos no nosso próximo programa do ponto em que paramos.
Vamos agora para a nossa prece de gratidão a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade que estamos tendo de estudarmos, trabalharmos e de conhecermos. Fortaleça-nos, Senhor, no caminho do bem. Quando vierem os momentos difíceis, nos auxilie a passarmos por eles com galhardia, com amor, com caridade. Que não nos falte fé, que não nos falte prudência, que não nos falte coragem e que a tua doce paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, queridas amigas, estamos encerrando mais um capítulo não, porque faltou parte ainda da mensagem de Emmanuel, mas estamos terminando mais um programa, Jesus e o Espiritismo. Agradeço muito a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, rogo aos bons espíritos que nos ilumine, que nos ampare, que a nossa semana possa ser de muita paz e nos encontramos na semana que virá. Um beijo no coração de todos, votos de paz e de luz.